A todos, bem-vindos ao canal. Nós vamos falar sobre um tema interessante que está acontecendo aí. Nós tivemos todo esse envolvimento do PT no Banco Master. Sabemos basicamente que não tem como retirar dele a imagem ligada ao Banco Master. O Banco Master começou com negócios com o PT da Bahia, lá com o Jacques Wagner. Depois migrou para o Rui Costa, onde ele comprou a Credit Sexta, que era vinculada ao Cesta do Povo. E logo um pouco tempo depois da compra, o Jerônimo colocou uma obrigatoriedade do Credit Sexta trabalhar, ser o único banco exclusivo para para aqueles que trabalhavam dentro do governo, os servidores do governo. Falei o termo certo, tá tentando lembrar. Tinha taxa de juros maiores e garantia essa exclusividade. O servidor da Bahia vai trabalhar com o Banco Master, pegar os empréstimos do Banco Master. Não pode migrar. Saiu algumas decisões realmente nesse sentido de não poder migrar. Toda essa ligação com o PT, lembrando que eu acabei de citar aqui dois dos principais nomes do PT, Rui Costa e Jacques Wagner, todo esse imbróglio acaba gerando alguns problemas. Nós tivemos uma peça publicitária do PL que associava o Lula aos escândalos do INSS e Banco Master. Ele pediu a remoção, a retirada imediata e a publicação do ar. Olha, uma coisa, eu já baixei essa publicação e publiquei até nesse canal aqui do YouTube. Também no canal do Koai, e muita gente tá republicando. Já virou impossível ele tirar do ar, porque todo mundo já está republicando. Aqui está o partido, o PT apresentou uma representação no TSE contra o vídeo publicado nesta segunda-feira, dia 9. De acordo com a representação, o partido pede à Justiça Eleitoral que determine a retirada imediata. O vídeo publicado pelo PL traz imagens de uma paródia da música A Grande Família, que ele chamava de A Grande Quadrilha. E aparece o presidente Lula, primeira-dama Janja, junto com Lulinha, o filho do presidente Lula, que é apontado pela Polícia Federal como tendo sido beneficiado pelo careca do INSS. E seguindo essa mesma esteira, o governo admite desgaste com Master e Lulinha. O governo federal já admite que enfrenta desgaste significativo na imagem devido ao caso envolvendo o Banco Master. Tanto que saiu uma pesquisa recente que falando justamente nesse sentido, que a percepção da corrupção aumentou. E tivemos aquele caso do INSS. O Banco Master aí basicamente foi uma tentativa do Lula de retirar a imagem tanto do INSS, que atingia mais ele, mas acabou que resvalou um pouco no filho. De acordo com o analista dentro do Palácio Planalto, há uma avaliação de que o presidente Lula, em ano eleitoral, enfrentando um cenário muito mais difícil do que projetava inicialmente. Porque uma coisa que nós podemos lembrar, que o governo Lula teve uma excelente continuidade, pois o Bolsonaro entregou com um certo superávit, com as empresas públicas tendo um recorde de faturamento, e o que foi que o Lula fez? Conseguiu ter déficit, teve o rombo dos Correios e aumento de impostos, e além do aumento da corrupção. O presidente estaria contribuindo para o desempenho positivo do Flávio Bolsonaro. Essa notícia é de que quando é só para ter certeza? A notícia foi depois da pesquisa, da última pesquisa, que coloca o Flávio tendo a vantagem no segundo turno. Já o caso envolvendo Lulinha, na questão do INSS, o nome do filho do presidente estampado nas manchetes tem um desgaste direto à imagem do governo, mesmo com esforços para mostrar que o problema do INSS teria começado no governo anterior. Uma coisa vale ressaltar: não começou nem no governo Lula e nem no governo Bolsonaro. Eles gostam muito de colocar ali o ano 2019, mas para tentar colocar o Bolsonaro. Mas pode retornar mais, que vai achar essa fraude do INSS desde o Lula 1. Segundo a apuração, aliás, Lula reconhece que Flávio Bolsonaro
tem conseguindo reforçar a narrativa de que o governo estaria mergulhando o Brasil num cenário de corrupção intensa. Percebi que falei, lendo, mas essa matéria aqui que eu acabei de ler, que é governo admite o desgaste do caso do Banco Master, vai estar no link também aí, se alguém quiser ler ela toda. Mas acabei de ler ela resumidamente. E esse banco, e toda essa treta do Banco Master vai gerar coisa, por exemplo, que vai enfrentar, por exemplo, os ministros. O Lula, assim, tem algumas pessoas para lhe proteger. Entre elas, o Haddad. O ministro Flávio Bolsonaro apresentou na terça-feira, dia 10, o requerimento para ampliar o escopo da CPI, que pretende investigar os crimes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Dias Toffoli, que num primeiro momento tinha caído nele a relatoria. Por sorte, ele se declarou impedido. Até surpreendeu muitos que não acreditavam que ele faria uma coisa dessas. O parlamentar quer que essa apuração alcance também integrantes do primeiro escalão do governo. No documento protocolado, o senador solicita a comissão que investigue os ministros Fernando Haddad e Rui Costa, além do presidente do Banco Central, Galípolo. Entra na lista o empresário Augusto Lima, sócio do ex-sócio do Daniel Vorcaro. Augusto Lima é ligado ao Jacques Wagner, que foi governador da Bahia e hoje é senador. Rui Costa foi quem começou o Credit Cessa lá pro Vorcaro e assim ele pôde criar o Banco Master. Então esses daqui, com toda certeza, também tem que ser chamados. A apuração das possíveis relações institucionais, pessoais e financeiras ou de outras dessas autoridades com o banqueiro aqui. Ampliação para a proposta abrange em especial a verificação das circunstâncias relacionadas à eventual reunião realizada em dezembro de 2024, que não teria sido registrada na agenda, que aqui é referente à reunião que o Daniel Vorcaro teve com Lula, bem como análise de eventuais interações mantidas entre as autoridades mencionadas e o controlador da instituição financeira. Bem, resumidamente é isso. O Lula sabe que o caso do Banco Master resvalou nele mais que o esperado, porque é o que aconteceu. A fraude do INSS estava colocando basicamente os aliados do Lula, como o Jacques Wagner, Rui Costa, Gleisi Hoffmann, esse pessoal todo estava sendo citado, Lulinha. Então, ele colocar o Banco Master foi uma tentativa dele de colocar um outro escândalo tão ou maior para calar um pouco o INSS. Por exemplo, que o Haddad mesmo fala que é pior e tudo mais, para uma maneira de diminuir um pouco o impacto do INSS. E tem um ponto interessante. Esse do INSS é basicamente o pessoal da esquerda, do PT. Já o do Banco Master, tudo está apontando que tem alguns da direita. Então fica esse ponto. O Banco Master tem um potencial para também prejudicar o governo Lula, tanto quanto o INSS, talvez até pior. Porque, por exemplo, o Vorcaro se encontrou com Lula. Qual foi o acordo dos dois? O Vorcaro fazia alguns repasses para o Lulinha, viu o careca do INSS. Para quê? Em que sentido? Todas essas perguntas têm que ser feitas, não é? Qual é a relação, por exemplo, do Rui Costa com o Vorcaro? Outra coisa que também pode ser dita. Curtem, comentem, compartilhem, comentem com suas opiniões. E até a próxima.